Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula. Essa semana foi curtinha, né? Dia feriado. Outros 2 dias a gente não teve aula por causa da falta de luz ou falta de internet. Mas agora a gente continua a nossa matéria. Pessoal, paramos aqui, ó. Deixa eu passar para vocês. Fizemos um exercício, então, de sistema de refrigeração por compressão, tá? Vamos fazer outro exercício hoje com calma. Se puderem, vão me acompanhando no caderno e tal, anotando algumas observações que eu acho que vai ser mais interessante de vocês se encontrarem depois, tá? Vai cair um exercíciozinho desse, com certeza, lá no nosso trabalho final da disciplina, tá? Entrou Adão. Tá? Qual foi o exercício que a gente fez então, gente? Um refrigerante 134A. Tá? Um refrigerante 134A é utilizado em um ciclo de compressão de vapor, em que o vapor saturado entra no compressor a 0 graus Celsius, tá? A gente vai anotando os dados de entrada dos elementos, tá? Ou vai dizer que sai de um elemento a uma determinada temperatura ou pressão. A gente também anota esse dado, porque é um sistema. Se ele saiu de um componente, ele está entrando em outro, tá? Então, se ele fala que a temperatura de saída do compressor é 50 graus Celsius, eu sei que a entrada de quem vai ser esses 50 graus Celsius? Eu estou dizendo que do compressor saiu a 50 graus Celsius. Eu posso deduzir que em qual elemento entra aos mesmos 50 graus Celsius? Condensador. Condensador, tá? Então a gente tem que começar a identificar esses dados. E o líquido saturado deixa o condensador a 26 graus Celsius, tá? Aí eu tenho 2 métodos de analisar. Ele diz que deixa o condensador. Se ele está deixando o condensador, ele está entrando no dispositivo de expansão, tá? Mas além de falar que ele está deixando o condensador a 20 graus Celsius, ele fala o líquido saturado, tá? Então, o líquido saturado, o fluido se encontra nesse estado somente no dispositivo de expansão. Então, ele podia me dizer só que o líquido saturado encontra-se a 26 graus Celsius. Isso também eu posso deduzir que é lá no dispositivo de expansão, tá? Eu tenho os 4 elementos e dentro de cada elemento, o fluido se encontra em um estado diferente. Então, a informação pode vir de 2 modos, dizendo direto o nome do elemento ou dizendo o estado em que o fluido está, que eu também consigo identificar aonde está o elemento, tá? No dispositivo de expansão, eu sempre vou ter o fluido no estado líquido saturado. Deixa eu anotar o colega aqui. No dispositivo de expansão, eu sempre vou ter o fluido no estado líquido saturado. Na entrada do evaporador, eu sempre vou ter, dentro do evaporador, né? Eu sempre vou ter a mistura do líquido saturado mais vapor saturado. Na entrada do compressor, eu sempre vou ter vapor saturado. E na entrada do condensador, né, que é a saída do compressor, eu sempre vou ter vapor superaquecido. Tá? Esse exercício aqui, ó, dos slides do que nós já fizemos, tá? Ele tem uma continuação, um comparativo bem legal, tá? Que é as diferenças de temperatura. Tem um exercício aqui
E o segundo exercício é baseado nesse primeiro, ó. Ele só pede para que no interior, no exemplo anterior ali, considere que o vapor saturado que sai do evaporador entra no compressor a essa determinada temperatura. E o líquido saturado sai a uma pressão de 9 bar do condensador. Ele usa o mesmo exemplo e faz umas alterações. A gente também consegue calcular, tá? Antes de fazer esse segundo exercício, tá? Eu preparei uma apresentação de slide aqui com um exemplo um pouquinho mais simples para a gente treinar, tá? A identificação dos pontos. Que ponto é o quê, tá? Vou passar para vocês aqui. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Eu acho que eu não vou deixar ela grande. Eu vou deixar ela assim, ó, a tela de vocês nesse lado aqui, para facilitar, tá? Esse aqui é o exercício, gente. Não sei se querem anotar. Vou lá agora. Quer levar uma coisa aí? Querem anotar? Ele é bem curtinho. Um refrigerante, né, utiliza... o refrigerante é o R134A, né? Um refrigerador utiliza o R134A como fluido refrigerante. E opera um ciclo padrão, tá? O que é um ciclo padrão? Esse que a gente está estudando, né? Que é um sistema ideal, sem perdas. Entre 0,14 MPa e 0,8 MPa, tá? Como a gente tinha conversado, o ciclo opera sempre em duas pressões, baixa pressão e alta pressão. Se a vazão mássica de refrigerante for igual a 0,05 quilos por segundo, determine, tá? Sempre preciso ter a noção da vazão mássica que circula, né, no meu sistema para conseguir calcular a capacidade, potência do compressor. Aqui saiu isso. Tá? Vou esperar terminarem de copiar aqui. E a gente vai para a resolução que eu fiz um passo a passo ali. Feito? Vou passar isso aqui para vocês depois também, gente. Agora no finalzinho da aula eu já passo, tá? Feito aqui, então, os dados, tá? O que ele me deu de importante? O valor de baixa pressão e o valor de alta pressão, tá? Só isso. Tem aqui o meu gráfico padrão, tá? Do comportamento do ciclo de refrigeração por compressão, tá? Qual foi a única diferença aqui, gente? Os pontos foram alterados, tá? A posição dos pontos, ó, onde é o 1, onde é o 2, onde é o 3, onde é o 4. Isso não faz diferença, sou eu que boto os pontos ali, eu só preciso identificar, tá? Como ele me deu pressões, eu só tenho as pressões do sistema para trabalhar, é mais interessante eu começar a analisar o sistema do compressor. Por quê? É nele que eu vou ter uma alteração de pressão, tá? Pensem comigo. Eu só tenho de dados o valor de baixa pressão e o valor de alta pressão. Quem é que promove esse aumento de pressão? O compressor, tá? Então, de cara, eu consigo tirar dois dados de informação. Se uma pressão é 0,14 MPa e a outra pressão é 0,8 MPa, tem o compressor. A que pressão vocês acham que entra o fluido no compressor? 0,14 ou 0,8? Ô, professora, cortou a tua voz e eu não conseguia escutar, eu só conseguia escutar o zero. Tá, eu vou repetir aqui. Quando a gente está trabalhando com dados só de pressão, não tem muitos outros dados, é interessante eu começar a analisar o meu sistema pelo compressor. Por quê? Porque é ele que promove esse aumento de pressão, tá? Todo um sistema vai trabalhar com todo um lado do sistema vai trabalhar a baixa pressão e todo o outro lado do sistema vai trabalhar a alta pressão. Quem são os dois componentes que trabalham a alta pressão? O compressor e o condensador.
Depois, lá no dispositivo de expansão, o que vai acontecer? Vai baixar a pressão. Então, o dispositivo de expansão vai baixar a pressão, depois conecta no evaporador. Então, o evaporador vai trabalhar também com a pressão baixa. Tanto o evaporador quanto o condensador, eles não têm a capacidade de alterar a pressão. Então, se na entrada do condensador entrou uma determinada pressão, a saída vai ser igual. Ele só pode alterar a temperatura, tá? A entalpia ali. Quando eu tenho um exercício com os dados relacionando pressão, é interessante eu analisar primeiro o compressor, tá? Ele me deu duas pressões, 0,14 e 0,8, tá? Se é o compressor que faz esse aumento de pressão, quando ele entra no compressor, ele está uma pressão. Quando ele sai do compressor, ele está a outra pressão. A que pressão vocês acham que ele entra no compressor? 0,14 ou 0,8? 0,8, a pressão baixa. Ele entra na pressão baixa e depois ele sobe, não é isso? Sim, mas olha o que o senhor me respondeu, 0,14. O que é 0,14? 0,14. E a outra é 0,8. Então, aí é a baixa, que é a 0,8, que ele entra, não é? Não. 0,14. Não, zero. Quando tem o zero, o número é qualquer. Desculpa, tá certo, é 0,14. Mas se a gente escrever no papel fica mais claro, porque fica 0,14 e o outro fica 0,8. Tá? A ideia tá certa. Ele entra a baixa pressão e sai a alta pressão, tá? Então é daí que a gente vai partir. Então a gente vai analisar primeiro o compressor, que é o primeiro dado que a gente tem. Ó, esse ponto que eu tô aqui, vocês já têm esse gráfico. Não interessa a numeração que eu tinha botado antes, tá? Como eu vou começar a analisar na entrada do compressor, eu vou chamar este ponto aqui que tá o mouse, ó, de 1, tá? Esse aqui vai ser o 1. 1 é a entrada do compressor e 2 é a saída do compressor. O que aconteceu ali? Um aumento de pressão. Ele não subiu, então aumentou a pressão. No ponto 1, eu tenho 0,14 de pressão. No ponto 2, eu tenho 0,8 de pressão, tá? Se no 1 eu estou na entrada do compressor, aonde eu estou no ponto 2? Se 1 é a entrada do compressor, o ponto 2, que é o seguinte, é quem? Alguém aí? Entrada do condensador. Entrada do condensador, tá? Eu vou incomodar muito com vocês com isso, porque o ciclo é sempre assim, para a gente poder entender o funcionamento, as partes e a sequência do fluido. Então, se no 1 eu tenho 0,14, no compressor eu tenho uma entrada de 0,14 MPa de pressão, tá? Megapascal. Quando chega lá no 2, é a entrada do condensador. Há uma pressão de 0,8, porque subiu. Esse é o primeiros dados que eu vou anotar, tá? E vou passar para o próximo slide, que eu fiz o passo a passo do cálculo. Bem tranquilo aqui para a gente estudar, tá? Botei primeiro aqui, ó. O que eu botei aqui, gente, deixa eu entrar o nome anotar aqui o Ronaldo. O que eu anotei aqui, tá? Quando vocês forem calcular, não precisa fazer todo esse passo a passo, tá? Mas esse aqui é o passo a passo que a gente precisa pensar, tá? Associar uma coisa a outra. Eu botei aqui, ponto 1. Quem eu disse que é o ponto 1? Entrada do compressor. A que estado eu estou na entrada do compressor? Na entrada do compressor, eu sempre tenho vapor saturado, tá? Então, eu já anotei aqui, ó, vapor saturado. Por que eu anotei? Porque a gente precisa saber o estado em que o fluido está para se achar nas tabelas. Eu trouxe as tabelas aqui, vou mostrar para vocês e a gente vai fazer a leitura juntos do desenho. Então, ponto 1
é a entrada do compressor e lá eu tenho vapor saturado, tá? É isso que eu preciso entender. O resto é ler na tabela, tá? Então, sei que é vapor saturado e que é a entrada do compressor. Qual é o dado que ele me deu? Tem 2 meios de fazer a leitura nas tabelas de entalpia, tá? Existem tabelas que tu procura pela temperatura e tem as tabelas que tu procura por pressão. Por quê? Porque cada um consegue uma leitura melhor no seu sistema. Se é mais fácil medir pressão no meu sistema, eu uso o dado de pressão. E aí eu acho a temperatura. Se é mais fácil eu medir a temperatura, eu entro com a temperatura e acho o estado de pressão. Deixa eu anotar os colegas aqui. Ronaldo e Maurício, já tinha anotado. Tá? O que eu estou falando com isso? O que eu sei? Que no ponto 1 é a entrada do compressor, lá é vapor saturado e que a pressão é de quanto? 0,14 MPa. Tá? São com esses dados que eu vou analisar a minha tabela. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Tá? Eu vou voltar para esse aqui, só para a gente fazer a leitura na tabela. As tabelas são assim, gente. Ó, vai dizer em cima, tá? Vou voltar lá naquele slide. Só para vocês se encontrarem. Vai dizer em cima o fluido, tá? E tem 2 opções. Depois do lado do fluido, vai dizer R134A, porque é o nosso fluido. Podia ser R12, podia ser R12. Natália. Oi. Tá sendo a tabela aí, por acaso? Não? Hã? Tu colocou a tabela, por acaso? No meu não tá aparecendo. Eu botei na apresentação de slide. Aqui, ó. O pessoal tá conseguindo ver ou não? Sim. Eu sim. Tá na apresentação. Eu nem mandei separado para não precisar ficar abrindo e fechando. Eu recortei pedaços da tabela. Conseguiu ver? Não sei como é que é. Tá, mas o que tu tá vendo na tua tela? Vendo só o exercício. Que estranho. Na minha já pulou a tabela já. Tá, eu vou tentar fechar o share aqui e boto... Mas segue. Depois eu olho a tabela. Não sei porque não tá dando a minha na esquerda. Tá. Manda a tabela. Tem de novo aqui no meu para ver se atualiza. Qualquer coisa acompanha pelo WhatsApp. É. Quer Conseguiu... que eu mande essa apresentação pro celular? Não, vai. Depois eu vejo a tabela, não esquenta. Mas eu não sei. Não. Vamos se achar aqui. Só um minutinho. O que eu vou fazer? Eu tenho ela aqui, tá? Eu vou mandar já anexo aqui no... Área de trabalho, gravação, aula 1. Deu, já até foi pro WhatsApp. Tá, voltamos, tá? Aqui. A tabela é padrão, tá? Lá em cima sempre vai ter o quê? O nome do fluido que eu estou usando, o R34A, tá? Para todos os fluidos, existem 2 tabelas, tá? Uma chamada tabela de saturado ou saturação, que é a mesma coisa, tá? E a outra vai ser de vapor superaquecido. Só existem essas 2, tabelas de saturado e tabelas de superaquecido. Por quê? Na tabela de saturado, eu encontro o líquido saturado, eu encontro o vapor saturado e eu encontro a mistura de líquido mais vapor saturado, tá? Tá tudo em uma tabelinha só. Só o vapor superaquecido que eu tenho que encontrar em outra tabela, tá? Então, vamos lá. Essa tabela aqui, a gente diz que é entrada de dados, quando a gente tem um dado, tá? Essa daqui, ó, qual é a primeira coluna que eu tenho? São valores de temperaturas, não são? Em graus Celsius. Eu estou trabalhando com temperaturas no meu exercício? Não. Eu estou trabalhando com pressões, tá? Então, eu não uso essa tabela, eu uso a próxima. A próxima é igual, só que em vez de entrar com a temperatura, a primeira coluna vai ser de pressões, tá? Mostrei essa daqui, só para caso vocês não abram. Ah, mas começa com temperatura e eu usei pressão. Não, tem as 2 lá, tá? É só ver o dado que eu tenho.
Se eu tenho temperatura, eu uso a de temperatura. Se eu tenho pressão, eu uso a de pressão, tá? Vou para a próxima. Essa daqui, ó. Quem é a primeira coluna? Pressão. É mais interessante para mim, porque eu tenho dados de pressão. Ótimo. R134A, saturado. Vou olhar o meu dado de pressão, tá? Gente, tabelas. Não é só essa disciplina, tá? Vocês forem usar no trabalho. Tem que ter muita atenção nas unidades, tá? O pessoal se perde muito fazendo a leitura das tabelas. Deveria ser fácil procurar um dado, porque não se encontra na unidade, tá? Ah, eu vou procurar uma coisa bem simples, gente, um equipamento lá, é que é muito grosseiro para selecionar um parafuso errado, né? Mas digamos que seja um parafuso. Tu foi lá e leu em centímetros. Ah, o parafuso tem 3 centímetros. Tu vai olhar lá na tabela, a tabela tá em milímetros, vai aparecer o quê? 30, 40, 50 milímetros. Aí tu, eu não acho de 3, só tem valores altos. Por quê? Porque a unidade está diferente. Eu tenho que me atentar às unidades, tá? Vocês anotaram qual eram os valores da pressão? Era o quê? 0,14. Anotem isso, por favor. Era 0,14 MPa, tá? Megapascal. Quanto vale um mega, gente? É um multiplicador, não é unidade. Mega é 10 na quanto? Na 9, não? Não. Um pouquinho menos. Mega é 10 na 6. 6. Tá? Então, seria que se eu pegasse aquele 0,14 e multiplicasse por 6 zeros, né? Quanto é a entrada de unidade na minha tabela? Olhem aqui. É em quanto? É em quilo pascal. Quilo é quanto, gente? Quilo é multiplicador. A gente usa um monte. Em tudo que é unidade. Quilo é quanto? 10 na quanto? Pessoal? Só um pouquinho que eu estou atrás da tabela aqui. Tá. Tô vendo a tua tabela aí, tô vendo a minha. Ah, tá. Gente, megapascal, tá? É 10 na 6. Não precisava nem ser pascal, podia ser meganewtons. 10 na 6 newtons, tá? Mega é sempre 10 na 6, é unidade, é multiplicador. E quilo é 10 na 3. Quilo a gente usa um monte, gente. Em quilonewtons, vocês usaram em várias disciplinas aí, lá de resistência de materiais, a gente não usava força quilonewton? 10 na 3 newtons, tá? Se uma tá 10 na 6 e a outra tá 10 na 3, eu não posso misturar os dados, eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Deixa eu anotar o nome do colega. Tá? Então, escrevam aí, ou calculem na calculadora. 0,14 vezes 10 na 6 vai ser o quê? É 0,14 vezes 10 na 6. Vai dar quanto? Como é que eu boto na 6, Natália, agora? Tem que apertar o comando que é 10 na X. Tem aqui. comando em cima dos números que é o multiplicador já. 10 na X. Peraí, vou fazer de novo. Achou o comando? Achei, mas eu fiz errado. Tá. 0, Qual é a outra opção? Caso não queiram usar o comando, pode usar o quê? 0,14. 10 na 6 é o quê? Vezes 1. E quantos zeros? 6 zeros, né? Uhum. 10 na 6 não é a mesma coisa que milhão, gente. 6 zeros. Ou eu uso o comando 0,14 vezes 10 na 6, ou eu uso, multiplico 0,14 vezes 1 milhão. Dá 140, 00. 140?
Zero. Vai dar 140 mil, gente. 140 mil. Tá? 0,14 vezes 10 na 6 é 140 mil. Tá? 140 mil Pascal. Qual é a unidade de entrada na tabela? É em quilo Pascal. Então, é 10 na 3. Divido esses 140 mil por 1.000. Vai ficar 140. Aí vamos perguntar, por que multiplicou e depois dividir? Tá? Porque a ordem certa é essa, deixar sem o multiplicador e depois botar no multiplicador que quiser, tá? Caso queiram anotar a mudança direto, anotem aí, ó, que de megapascal para quilopascal tem que multiplicar por 1.000. Como é que é, Natália? De megapascal para quilopascal tem que multiplicar por 1.000. Tá? De megapascal, M pascal, para quilopascal, K pascal, KPA, né? Tem que multiplicar por 1.000, tá? Então, o meu dado ali, ele deu 0,14 megapascal. Mas a minha tabela trabalha com quilopascal. Então, eu tenho que multiplicar esse valor. 0,14 vezes 1.000 dá quanto, gente? Zero vírgula 14 vezes 1.000. 140. Isso, 140. Então, é com esse valor que eu vou entrar, tá? Todas as tabelas têm tabelas em quilopascal ou em bar, tá? Bar também é uma unidade de pressão que são muito utilizadas, mas depois a gente vê. Vamos trabalhar com pascal, que é o mais comum, tá? Então, a minha pressão, 0,14 megapascal, na verdade é 140 quilopascal. É este valor que eu vou estudar. Então, acompanhem comigo aqui, ó, na tela, a leitura. Vou procurar o meu valor, 140. Eu tenho 60, 80, 120 e 140. Beleza, eu quero 140. Aí tem várias colunas, não tem? Eu quero achar quem? As entalpias. Tá? O que tem nas primeiras colunas? Temperatura, volume específico. Não é isso que eu quero. Eu quero as entalpias. Estou seguindo aqui, ó, 140, vou seguir reto. Tem 3 tipos de entalpia. Líquido saturado, evap, que é a mistura, tá? E vapor saturado. Deixa eu soltar o colega aqui. Senhor, apague-se, vai vem. Tá? Que ponto que eu estava trabalhando? Eu estava trabalhando na entrada do evaporador, tá? Na entrada do compressor. Na entrada do compressor, em que estado está o meu elemento? Alô? Oi. Ó. Vapor saturado. Tá bom. Vapor saturado. Então, é nesta coluna que eu tenho que ler, tá? Eu vou ver a linha da pressão, 140, aqui. Vou seguindo reto até cruzar com a coluna que eu quero. Se eu estava analisando a entrada do compressor, eu sei que lá é vapor saturado. Então, eu tenho que ir no vapor saturado. Vou encontrar que valor? 136,04. Então, H1, tá? A entalpia do ponto 1, que é a entrada do compressor, vale 236,04. Anotem isso. H1
H1 igual a 236,04. Ai, meu Deus. Pessoal, querem que eu repita como é que a gente leu esse valor? Como é que a gente entrou nos dados? Hã? Ou entenderam? Sim. Querem que eu repita? Tá fazendo desenho. Chegou atrasado, tem direito? Tem. Quer que eu repita? Sim. Tá, vamos Sim. lá então. Falei pro pessoal, tá? Tem dois tipos de tabela. Tabelas de saturado e tabela de superaquecido, tá? As de saturado eu encontro quem? Vapor saturado, líquido saturado e vapor saturado mais líquido saturado, aquela mistura, tá? Tudo que é saturado eu encontro nessa tabela. Eu só vou usar a outra tabela quando eu ler superaquecido, tá? É isso. E claro, né, a tabela do meu fluido. Tem que estar escrito aqui em cima R134A, porque é deste fluido que eu estou trabalhando. Os valores do R12, do R22 vai mudar, tá? Deixa eu voltar lá no exercício colega ver. Aqui, ó. Nossos dados eram bem curtinhos, bem simples. Falou que um refrigerador utiliza o R134A como fluido, tá? Ele opera em um ciclo padrão, né, sem perdas, bonitinho, entre 0,14 megapascal e 0,8 megapascal. Ele só me deu, só de informação, ele me deu os valores de pressão. Quantas pressões eu tenho dentro de um sistema de refrigeração? Só duas. Baixa pressão e alta pressão, só. Tá? E me deu ali a vazão máxima, que é aquele Mzinho, que é um dado que esse tem que vir pronto, não tem como calcular, tá? Tem que vir o dado do sistema. Quando eu estou trabalhando com valores de pressão, pode me dar valores de temperatura ou pressão. Quando eu estou trabalhando com pressões, é mais... Agora? Alô? Quando eu tô Tem alguém com áudio aberto, né? Tá. Quando eu estou trabalhando com pressões, é mais interessante eu começar a estudar o meu sistema. O que é começar a estudar, gente? Eu tenho um compressor, um evaporador, um condensador e um dispositivo de expansão. É um ciclo. Por quem eu vou começar, não interessa. Eu vou terminar no mesmo, né? É um ciclo fechado. Quando eu estou trabalhando com pressões, é interessante eu começar a analisar do compressor, porque é ele que promove essa diferença de pressão, tá? Todo mundo respondeu, só o Leandro que entrou pro último aí. Tenho duas pressões, esta e esta. A qual pressão tu acha que ele entrou no compressor? Entrou a 0,8 e saiu a 0,14. Você quer consultar os universitários? Não, é 0,14 e saiu 0,8. Isso, tá? 8 é maior. 14 é maior que o 8, 14 é maior que 8. 0,14 é menor que o 0,8. Seu Paulo rindo ali, ó, viu? Então tá. É isso. Ele entra a 0,14 e sai a 0,8. É isso que eu sei, é com isso que eu vou começar. Então, primeiro eu vou analisar o meu compressor. Meu ponto 1 é quem? Entrada do compressor. A que estado eu estou na entrada do compressor? Sempre, sempre, sempre. Vapor saturado. A que pressão? Ele me disse 0,14 MPa. É estes os dados que eu tenho. É com estes dados que eu entro. Pressão e o estado. Tá? Ou, se não for pressão, for temperatura. A temperatura e o estado que eu estou. É esses dois dados que eu cruzo os valores e encontro ali na tabela. Se é vapor saturado, eu tenho que olhar na tabela de saturados. Vou lá para minha tabela. Essa primeira tabela, eu falei para vocês, ó, tem duas opções de tabela. Uma que começa com temperaturas e outra que começa com pressões. Como eu tenho dados de pressão, essa aqui não é bacana para mim. Por que eu vou começar a procurar por temperatura se eu nem tenho uma temperatura para procurar? Vou na próxima tabela, que é com pressões, tá? Tenho aqui 60, 80, 100, 120. Ah, mas a minha pressão é 0,14. A minha pressão é 0,14 megapascal. Aqui na minha tabela tá em quilopascal, tá? De mega
pascal para quilopascal, eu multiplico por 1000. Então, 0,14 megapascal é a mesma coisa que 140 quilopascal, tá? Aí eu cruzo os dados. O primeiro dado, pressão, e o segundo dado é o estado em que o fluido está. Eu estou analisando quem? A entrada do compressor. Então, qual é o estado que está? Vapor saturado. Então, tem várias colunas aqui, ó. Uma de temperatura, não quero. Duas de volume específico, também não quero. Energia interna, também não quero. Eu quero as entalpias, os Hs, lá para poder calcular, tá? Depois uma entropia também, mas depois, ó. Vou em 140. Sigo 140, ó. Sigo a linha do 140. Vou dar lá nas... Me perdi? Volto. Aqui. Vou dar lá nas colunas de entalpia. É uma entalpia de líquido saturado? Não. É uma entalpia de vapor saturado? Não. De mistura? Não. É de quê? Vapor saturado. Então, no vapor saturado a 140 quilopascal, eu tenho este valor aqui, ó. 236,14. Então, eu vou lá e anoto isso. Vou anotando aqui para acompanhar com vocês. H1 igual a 236,04. Tá? Anotei isso. Uma coisa que eu não tinha falado para vocês na aula passada, porque a gente entrou com temperaturas, tá? Quando eu tenho pressões, eu faço uma jogada. Por quê? Lembram que tem aquelas entalpias que são iguais lá? Lembram que H1 é igual a H2? Que a entalpia do dispositivo de expansão é igual à entalpia do evaporador? Vocês anotaram esse dado, isso é um fato, tá? Eu também sei que a entropia, o que é? O S. O S do compressor, então botem Szinho do compressor, é igual ao S do condensador. Tá, gente? Anotem isso que é importante. Anotei o meu valor lá de entalpia, beleza. H1 igual a 236,04, tá? Seguindo aqui, gente, eu não vou ter duas entropias. Quem são as entropias aqui? Essa primeira é de quê? Diz aqui em cima, ó, líquido saturado. É líquido saturado que eu estou analisando? Não, é vapor saturado, então é a do lado. S1, tá? Porque é do ponto 1. S1, anotem aí, ó. É igual a 0,93. São os dois dados que eu preciso anotar. H1 e S1. Encontrei na tabela. De novo, gente, entenderam como é que eu achei esses dois valorzinhos no meio de vários aqui? Ficou entendido com que temperatura e que estado eu entrei? Sim, então tá. Sim. Beleza. Vamos para o ponto 2. A gente tem que achar as entalpias dos 4 pontos, tá? Vamos lá. Se o meu ponto 1 é a entrada do compressor, o meu ponto 2 é quem? Tá, diz aqui. Mas com a que a gente viu lá, daria para saber também. É compressor, depois vem o condensador, depois o dispositivo de expansão, depois o evaporador. Sempre assim. Se eu chamei o meu ponto 1, quem eu vou escolher o primeiro é o que importa. Chamei o compressor de primeiro, ponto 1. O ponto 2 tem que ser a entrada do condensador, tá? Então, são dados que eu sempre anoto para ter garantia que eu vou achar lá meu valor. P2, isso aqui é importante. Ponto 2, entrada do condensador. Aqui estado eu estou na entrada do condensador, gente. Sempre. Vapor superaquecido. Tá? Sempre. Então, eu entro com esses dois dados. Então,
P2, entrada do condensador, é vapor superaquecido, tá? Qual é a pressão do ponto 2? Quem é o ponto 2? Entrou no compressor a 0,14 MPa e saiu a 0,8 MPa, tá? Então, a pressão do ponto 2 é 0,8 MPa, tá? É com esses dois dados que eu vou entrar na tabela. Eu sei que é vapor superaquecido e eu sei a pressão, tá? Vou baixar aqui para mostrar a tabela para vocês. A gente viu essa daqui. O que é essa tabela? Diz aqui em cima, saturado. Eu estou trabalhando com o que agora? Vapor superaquecido. Essa outra tabela aqui, tem que diminuir aqui. É o que? Saturado. Então, também não é. Essas são as tabelas de vapor superaquecido. Diz aqui em cima, superaquecido. Só tem um valor que eu vou ler nessa tabela. É sempre o valor do condensador, porque é só no condensador que eu tenho vapor superaquecido, tá? Como é que eu entro nesta tabela aqui? Ela é um pouquinho diferente da saturada, tá? Mas é a mesma ideia. Primeiro, a gente lê a pressão, tá? A pressão aqui, ó, ela já tá em megapascal, então eu não preciso fazer nada. Qual é a pressão lá no ponto 2 que a gente acabou de falar? 0,8. 0,8. Então, eu vou procurar o meu 0,8. A primeira é baixinha, né? Vai aumentando a tabela. 0,06, 0,1, nananã. Vou procurando. Tem a outra parte da tabela, que eu fui cortando em partes, ó. 0,6, 0,7, tabela de 0,8. Aqui, ó. Tá? Tá em 0,8. Eu tô procurando valores de quê? De entalpia, tá? Sempre o H. Ah, mas eu não tenho vários valores de entalpia aqui, ó. Como é que eu vou saber qual desses valores aqui são o que eu quero? Na tabela do superaquecido, eu sempre faço essa jogada aqui, ó, tá? Eu falei para vocês, o S do compressor é sempre igual ao S do condensador, ou seja, a entropia do compressor é sempre igual à entropia do condensador. Qual o valor de entropia do compressor que vocês anotaram? Qual o valor do S1? Vocês anotaram, S1 igual 0,93. 0,93. Então, eu vou procurar esse S nessa tabela. Ele está logo em cima. Não é a primeira linha, é 0,90. A segunda linha é 0,93. Então, é nesta linha que eu vou achar o meu valor de entropia. Se o 0,93 é a segunda posição aqui, né? 1, 2, tá aqui. A entropia. A do lado, diz aqui em cima, é o H, ó. Então, H2 vale quanto, gente? Tá pequenininha a tabela, vou dar um zoom aqui, ó. Se a minha entropia tá aqui 0,93, eu tenho que seguir a mesma linha. Quanto vale a minha entalpia? 273,66. Então, H2 vale 273,66. Entenderam como é que a gente lê essa tabela aqui, gente? Ou querem que eu fale de novo? Não? Tá? Quando eu vou lá fazer o meu compressor, eu achei o meu valor de H1. Quando eu acho H1, eu sempre leio o valor de S1. Tá? Anotei lá bonitinho os dois valores. Eu sei que S1 é igual o S2, ou seja, o S do compressor é igual ao S do condensador. Na tabela de superaquecido, eu sempre vou fazer isso. Vou primeiro procurar o quadradinho que é da minha pressão, certo? É 0,8. Então, é esse primeiro quadrado aqui. Depois, eu procuro o S que eu tenho, o S1. 0,90 não, aqui, 0,93. O do lado, tá? Vai ser a entalpia
que eu quero encontrar. É sempre assim, acho a primeira entalpia e primeira entropia. S1 é igual a S2. Na segunda tabela eu faço isso. Está aqui o 93 da entropia S. Eu olho no lado, está aqui a entalpia. Então, H2, anotem, H2 é igual a 273,66. Essa daqui é a mais chatinha por causa do S, gente. Mas eu só vou ler um valor nessa tabela, porque só tem um ponto em que é superaquecido. Aqui, ó, 273,66. 273,66. Esse é o H2, tá? É só um valor que eu leio nessa tabela, porque essa tabela é de vapor superaquecido, é só um valor, tá? É sempre o H do condensador. Eu não gosto de ficar falando, o H tal pelo número, porque o número é relativo, né? Se eu invento de começar pelo evaporador, meu evaporador vai ser o 1, tá? Por isso que eu falo os dois, gente, para não se prenderem a 1 e depois não entender se só trocar os números, tá? Então, porque antes era H1 igual a H2. Hã? Na outra aula, o H1 era igual a H2. Sim, não, é que não é o H1 é igual ao H2. O H do dispositivo de expansão é igual ao H do evaporador. A gente conversou isso no início da aula, não sei se chegou a pegar. Olha aqui, ó. A gente tinha... Esse aqui é o gráfico desta aula, tá? Tá aqui o gráfico, ó, da nossa... Passou para vocês o PDF ou não? Não mudou? Mudou? Para mim passou. Eu estava olhando agora no... Estão vendo Agora o PDF? vai ser H3 igual a H4 agora. Não, aqui, ó. 1 igual a 2. Eu nem sei mais o que vocês estão... Peraí que eu vou mudar aqui. Que eu mudo na minha tela e não muda para vocês, por isso. Tá, agora mudou para vocês, ó. O desenho, gente, é o mesmo. Aqui, ó, quem é que é igual? 1 igual a 2. Não é? Não tá bem em cima aqui? 1 igual a 2. É o mesmo desenho. Só que eu não posso entender só os pontos, porque se eu anotei nessa ordem, o seu Paulo resolveu mudar em outra ordem, e aí tá errado o exercício? Não, cada ponto é um ponto. Se eu vou chamar de 1, chamar de 2, tá? Por isso que tem que entender o que faz em cada componente, não nomear ele por pontos. Aqui é 1 e aqui é 2, então H1 é igual a H2. Agora o exercício que nós estávamos fazendo. Aqui, ó. Quem vai ser igual a quem agora? H3 vai ser igual a H4. Saiu os numerozinhos aqui, saiu errado embaixo, ó. Tá, desconsiderem esses embaixo aqui que eu... O H3 é igual ao H4. É sempre esses dois do cantinho, porque estão um em cima do outro, que têm a mesma entalpia. Ficou entendido? A gente ainda falou. Na outra aula, a gente começou a analisar pelo dispositivo de expansão. Então, a gente chamou o dispositivo de expansão de 1. Como a gente está trabalhando com pressões, tá? É mais interessante começar pelo compressor. Então, eu chamei de ponto 1 a entrada do compressor, tá? Vamos dar sequência, então. Fiz lá, ó, anotei aquilo que nós anotamos, ó, H2 igual a 273. Já tem o segundo H. H3, se H2 é a entrada do condensador, se H2 é a entrada do condensador, o ponto 2, quem é o ponto 3? Entrada do dispositivo de expansão. Entrada do dispositivo de expansão, tá? Em que estado está o fluido no dispositivo de expansão? Líquido saturado. Saturado, tá. Diz ali, eu sei, tá? Mas é sempre isso. Se num ponto eu tô no condensador, no próximo tem que ser o dispositivo de expansão. É o ciclo. Eu tirei uma foto, não sei se você sabe, eu tirei uma foto com um desenho bonitinho. E no dispositivo de expansão, a entrada é sempre líquido saturado, tá? O que eu preciso entender, gente, é as pressões, tá?
O dispositivo de expansão, quanto está na entrada dele a pressão? O que o dispositivo de expansão faz, primeiro, para ficar bem claro? Se o compressor aumenta a pressão, o dispositivo de expansão faz o quê? Diminui a pressão, tá? A ideia é essa. Vocês me responderam lá. No compressor, eu só tenho duas pressões para trabalhar, 0,14 e 0,8. Vocês me falaram. No compressor, a minha pressão de entrada é 0,14. Depois, subiu para 0,8. Agora, sabendo que no compressor entrou em 0,14 e saiu em 0,8, eu pergunto para vocês, a que pressão entrou o fluido no dispositivo de expansão? De novo, a que pressão entrou? 0,14. O dispositivo de expansão, a que pressão está o fluido na entrada do dispositivo de expansão? 0,8. 0,8. E na saída vai estar? 0,14. 0,14. Ele faz o inverso. Entra alto, sai baixo. No compressor, entra baixo e sai alto. Então, por isso que eu sei aqui, ó, anotei. P3, desculpa, P3, entrada do dispositivo de expansão. Do lado ali, eu já anoto o estado que tá. Por quê? Eu sempre preciso saber o estado para ler na tabela. Então, eu já anoto para não me perder. Tá? E eu preciso de um outro dado, ou pressão ou temperatura. Nesse caso, eu sei a pressão. Eu sei que na entrada do dispositivo, o fluido entra a uma pressão de 0,8 no estado de líquido saturado, tá? Sabendo isso, eu vou encontrar o meu H, a minha entalpia, na tabela. E agora, que tabela eu vou usar? Saturada ou superaquecida? Saturado? Saturada, tá? Vou mudar para a tabela, depois eu volto para cá. A tabela ficou para baixo, tá? Saturado. No primeiro, lá no compressor, eu entrei com vapor saturado, eu entrei com pressão 140, né? Agora é 0,8 megapascal. Quantos vai dar em quilopascal 0,8? 800. 800. Então, agora, qual é a pressão que eu tenho que entrar? Né? Dizia ali, 0,8 megapascal. Então, é 0,8 quilopascal. Só tenho duas pressões. Eu entrei com uma primeira pressão, depois eu entro com a outra. Agora, eu vou olhar quem? Ó, 800, que é a minha pressão. 800, vou lá procurar a entalpia. Eu vou vindo na linha dos 800. De novo, eu tenho 3 entalpias. Qual é a entalpia que eu vou ler no dispositivo de expansão? Líquido saturado, a mistura, que é o evap, ou o vapor saturado? Tá marcado já aí, Natália. Ah, sempre me entrega, né? Tá, é que eu marquei pra gente se localizar, mas não vai vir marcado, né? Se é no dispositivo de expansão, estou trabalhando com líquido saturado. Então, eu tenho que ler na tabelinha ali, na coluna do líquido saturado. Aí vai ser 93,42. Então, H3 vale quanto? 93,42. Esse é o dado que eu preciso ter. H3 igual a 93,42, tá? Eu fico com a professora da creche. Qual é teu número? Número é qual tal? É que só eu falo, aí começa a me dar um nervoso, eu começo a perguntar umas coisas que diz ali. Tá, desabafei, vamos lá. A gente se acostuma, gente, a gente dá aula com interação, com gente fazendo barulho, aí a gente precisa gritar, para de mexer no celular. Aí do nada é um silêncio que só eu falo. Anotei. Até me passei aqui para cima. Ó, anotei lá. P3, né? O ponto 3 era com uma entrada de 800 quilopascal. Qual H eu achei? 93,42. Eu sei, para não anotarem então, tá? O H1 igual a H2, se aí se mistura o número, bagunça a cabeça. O correto é dizer que o quê? O H da entrada do dispositivo, tá?
o H do dispositivo de expansão, pode ser só assim, o H do dispositivo de expansão é igual ao H do evaporador, tá? Então, se eu já achei lá na minha tabela quem é o H3, ou seja, o H do dispositivo de expansão, eu não preciso, tá, procurar, nem calcular, nem fazer nada para o H do evaporador, tá? Então, gente, eu sei que parece ser muitos dados, tá? Mas a hora é sempre essa, tá? Não é exatamente uma ordem, porque eu posso começar por elementos diferentes, tá? Mas, para achar a entalpia, que a gente chamou de 2 agora, ou seja, a entalpia do condensador, sempre, tá? Ou se eu tiver muitos dados, eu acho, mas normalmente não é assim. Eu preciso ter aquela relação ali de S's, tá? Então, coisas que eu preciso saber. A pressão do dispositivo de expansão e do condensador sempre vai ser a pressão de alta, tá? Então, isso são coisas que a gente deduz pelo gráfico. Se quiserem anotar, é interessante, porque no exercício vai facilitar, tá? Então, a pressão do dispositivo de expansão e do condensador sempre são as altas pressões. Mas precisa ficar claro que é na entrada do dispositivo. A gente sempre está estudando o que acontece na entrada, porque cada dispositivo no meio tem o quê? Tem a mudança. Então não é interessante analisar uma coisa que está mudando. O que o compressor faz? Aumenta a pressão. Então eu vou analisar na entrada e na saída. Se eu analisar dentro dele, vai ser uma bagunça, tá? Então, entrada do dispositivo de expansão e entrada do condensador são sempre valores de alta pressão. Entrada do dispositivo de expansão e entrada do condensador são sempre valores de alta pressão. O inverso também é verdadeiro, né? Então, entrada do evaporador e entrada do compressor são sempre baixa pressão. Como é que é esse outro que tu falou, Natália? Entrada do evaporador. Entrada do evaporador. E entrada do compressor. São sempre baixa pressão. Então, 2 vão trabalhar a entradas de alta pressão e 2 vão trabalhar a entradas de baixa pressão. Certo? Vamos continuar o nosso exercício, né? Porque a gente só, na verdade, calculou as entalpias, né? A gente não fez o cálculo ali. Mas a chance de vocês errarem nos cálculos é muito pequena, gente. A gente precisa entender como é que é o sistema. Eu sei que eu repito várias vezes, a gente fica ali, o que é a entrada de um, o que é a entrada do outro, tá? Mas é que quando a gente está vendo no papel, a gente fala. A gente precisa chegar num ponto que a gente imagina, né? Só na cabeça, qual é a sequência, entrada de um e saída do outro, entrada de um e saída do outro, tá? E principalmente o estado de cada uma, tá? Dentro desses elementos ali. Os cálculos são simples, ó. Botei aqui uma imagem só dos cálculos, tá? Capacidade de refrigeração, que é o calor que entra. Sempre vai ser quem? A vazão mássica dividida por H1 menos H4.
tá? A potência de compressão vai ser a mesma vazão máxima dividida pela H2 menos H1. Multiplicada, né, Natália? Multiplicada, desculpa. Tá? Eu botei para vocês já assim, ó, com os Hs, com os números certos, tá? Ninguém me perguntou isso, mas a gente acabou de falar. Cada um bota a pontuação ali, a localização dos pontos, onde entende que seja melhor começar a selecionar ali, tá? Então, se eu começo com o ponto 1 sendo a entrada do compressor, né? E se outro começa com o ponto 1 sendo a entrada do dispositivo de expansão, isso aqui não vai bater, né? Então, na capacidade de refrigeração, eu sempre vou ter o H, tá? Aqui diz H1 menos H4. Quando eu estou falando da capacidade de refrigeração, a relação das entalpias vai ser sempre a do dispositivo de expansão menos a do compressor, tá? Então, se no lugar de numeral aqui quiserem anotar qual é a relação dos elementos, é interessante também. Ou querem que eu mande para vocês digitalizados? H igual a M vezes H do dispositivo de expansão menos o H do condensador. Eu acho que se mandar digitalizado é melhor, Natália. Tá, eu mando para vocês digitalizado, então. Aqui já está certinho, tá? Capacidade de refrigeração. Vazão máxima que multiplica a diferença de H1 com H4, tá? Que valores vocês acharam aí? H1... A gente achou o valor de H1 como 236,04. H2, 273,66. E H3, 93,42. Tá, anotei os dados aqui. Só pra gente fazer. Aqui. Então, H1 menos H4, quanto deu? (142,62) 142. E lá no início dizia que a nossa vazão máxima é de 0,05. Quanto eu vou achar de capacidade de refrigeração? 7.131. 7.131. Tá? Foi o que eu achei aqui. Isso, 7,131. Aqui já está com o valor final, tá? Potência de compressão, gente. Sempre vai ser uma relação, então, da entrada do dispositivo de expansão com a entrada do evaporador, tá? Eu tenho que H1 vale 236,04 e que H2 vale 273,66. Vai ser H2 menos H1, que multiplica a vazão máxima de 0,05. Vazão máxima vai ser sempre a mesma, tá, gente? É a vazão de fluido que circula dentro do sistema. (1.881). Isso. Tá? O que é o calor rejeitado, gente? Calor rejeitado é a mesma coisa que o calor do condensador. O que o condensador faz? Ele rejeita o calor do sistema para o ambiente, né? O evaporador faz o contrário. Ele retira calor do produto ou do ambiente para o fluido refrigerante, tá? O condensador faz o contrário. Ele resfria, né? Então, ele pega todo aquele calor do fluido e transfere para o ambiente. Quem é o calor do fluido? Se tu pensar de forma termodinâmica, o calor do fluido vai ser o somatório de quem? Do calor que entrou lá no evaporador, né?
mais o calor que o compressor produz, porque ele também produz um aumento da entalpia, né? Ele também aumenta a entalpia do fluido. Então, o calor rejeitado, ou o calor que sai, como a gente viu a outra equação, ou também o calor do condensador, ele vai ser sempre a soma da capacidade de refrigeração com a potência de compressão, tá? Sempre. O que é a capacidade de refrigeração? É a capacidade do evaporador. É o evaporador que tem a capacidade de retirar calor do ambiente ou do produto, tá? E agregar dentro do fluido. Então, capacidade de refrigeração é a mesma coisa que capacidade do evaporador. Enquanto o calor rejeitado é a mesma coisa que o calor do condensador, tá? Ficou entendido esse conceito do porquê que o calor rejeitado tem duas parcelas? Porque ele pega o calor que entrou lá no evaporador mais o calor que é produzido pelo compressor, tá? O COP, então, coeficiente de performance do sistema, vai ser sempre uma relação da capacidade de refrigeração com a capacidade do calor rejeitado. Ou seja, é uma relação da quantidade de calor que entra no sistema com a quantidade de calor que sai do sistema. Quem foi calculando junto aí, tá achando os mesmos valores que eu? Tá. Sim. Me avisem quando terminarem de copiar esse aqui, que a gente vai voltar para o exercício que a gente fez lá. Feito? Então tá. O primeiro exercício, gente, que a gente fez na aula passada, foi tranquilo de calcular ali, né? Depois que se tem as entalpias, é tranquilo calcular. Eu acho que o mais importante, então, é a gente reforçar ali a parte de encontrar as entalpias. Então, em vez de fazer um novo exercício, que chegou nessa parte aqui, vocês têm os dados, é tranquilo, né? Vamos só rever o exercício da aula passada para a gente já só achar aqueles valores de entalpia que a gente utilizou lá, tá? Então, vou ter que misturar um pouco as apresentações aqui, porque uma é PowerPoint e a outra é PDF. Mas a gente se acha, tá? Vou passar o PowerPoint agora. Aqui. Esse, tem que mudar vocês para cá. Esse primeiro aqui, ó, tá? Ele deu vários dados, né? Ele foi um pouquinho mais completo que esse segundo que a gente fez. Ele falou que o fluido refrigerante utilizado é R134A e um ciclo de compressão por vapor, tá? Ou seja, um ciclo padrão. Ele falou que o vapor saturado entra no compressor a 0 graus Celsius, tá? Então, os dados que ele está me fornecendo ou vai ser de pressão ou de temperatura. Neste caso, ele me disse que na entrada do compressor eu tenho 0 graus Celsius, tá? Ele também me diz que o líquido saturado deixa o condensador a 26 graus Celsius. Se ele está deixando o condensador, ele está entrando no dispositivo de expansão. Então, já são dois dados importantes que eu tenho. A entrada do compressor a 0 graus Celsius e a entrada do dispositivo de expansão a 26 graus Celsius. Tá? Já tenho dois dados de entrada, já consigo. Ele me dá ali a vazão máxima, que é de 0,08, tranquilo, tá? E depois ele me fala, sabendo que a temperatura do compartimento frio é de 0 graus Celsius, aonde que fica o compartimento frio, gente? Quem é o compartimento frio dentro do sistema? O evaporador? O evaporador, tá? É lá aquela serpentina que fica dentro do ambiente que eu quero refrigerar ou tirar calor do produto, tá?
Não adianta a gente ficar estudando teoricamente aqui quem é o compressor, quem é o condensador, e vocês não visualizarem na prática, tá? Na prática, o evaporador é a parte que fica dentro do lugar. Então, ele me deu outro dado, sabendo que a temperatura do lado frio, ou seja, a temperatura lá do evaporador é de 0 graus Celsius. E a do compartimento quente é de 26 graus Celsius. Se o evaporador é o compartimento frio, o condensador é o compartimento quente, né? Então tá. Ele fez umas tabelinhas aqui, gente. Ele fez tabelinha para cada exercício, tá? Ele fez, não, eu fiz aqui. Botei o quê? Só os dados aqui, tá? Que eram mais importantes, tá? Só que esses dados aqui, ó, eles estão de acordo com o primeiro desenho que a gente tinha visto. O que é o primeiro desenho? Quem que ele chamou de entrada do dispositivo de expansão, tá? Não interessa quem é 1, quem é 2, só precisa entender o que acontece em cada ponto. Só para eu me achar, ele usou o mesmo desenho aqui, porque é uma sequência de exercícios, tá? Então, o 1 é quem? Entrada do dispositivo de expansão. Ele me disse lá que ele entra no dispositivo de expansão a 26 graus Celsius, tá? O que é o 2? Se o 1 é o dispositivo de expansão, o 2 tem que ser a entrada do evaporador. Ele me falou lá que o compartimento frio tinha quanto? 0 graus Celsius, tá? Depois do evaporador, vai para o compressor. Ele falou lá que na entrada do compressor o fluido entrava a 0 graus Celsius também, tá? E aqui, gente, inicialmente a gente bota 26, tá? Aqui é 26. Agora eu falo para vocês porque o dado veio pronto 30, mas aqui é 26, porque ele fala lá que no condensador, ou seja, na parte quente, é a 26 graus Celsius, tá? Então, o correto aqui é 26. Correto não, né? Como é um exercício pronto, a gente botaria 26. Ele fez uma observação para dar 30. Não falei para vocês ontem porque nós não estávamos utilizando as tabelas. Vou mostrar qual. Chamamos de o dispositivo de expansão. Qual é o estado no dispositivo de expansão, gente? Qual é o estado do fluido? Não importa se ele é 1, se ele é 2, se ele é 3. No dispositivo de expansão, ele sempre vai ser líquido saturado. Então, por isso a importância de quando eu for fazer os cálculos, né? Para eu procurar os valores da entalpia, eu sempre boto o ponto, quem é o carinha deste ponto, tá? A que temperatura ou pressão ele está e o estado em que ele se encontra. Se eu tenho esses dados, não tem erro, tá? Então, eu fiz aqui passo a passo desse. No dispositivo de expansão, que é o ponto 1, eu estou a 26 graus e eu sei que eu sou líquido saturado, tá? Depois vem o evaporador. O evaporador, eu sei que eu estou a 0 graus Celsius e no evaporador eu sempre tenho líquido mais vapor saturados, tá? Ou líquido mais vapor, ou títulos, se quiserem chamar. Depois vem o compressor. Eu sei que no compressor a minha entrada é de 0 graus Celsius. No compressor entra vapor saturado. Por último, o condensador. Tem o valor aqui 26 e é vapor superaquecido, tá? Temos esses valores, vamos nos encontrar na tabela então. Primeiro que eu vou encontrar, dispositivo de expansão. Preciso entrar com temperatura e o estado é líquido saturado. Se é líquido saturado, eu vou procurar na tabela de saturado. Vou mudar para cá. Deu. Ó, lembraram que a gente, no outro exercício, a gente usou entrada com o quê? Com pressão, não foi? Nesse exercício, a gente não está lidando com temperaturas, então não é mais fácil usar essa tabelinha aqui, que as entradas são com temperatura, tá? Eu vou usar a tabela que for mais fácil para mim, com a entrada do dado que eu tenho, tá? Então, vamos lá. Ele diz que a minha entrada, eu vou dar um zoom aqui, a minha entrada é de 26 graus Celsius. Então, vou procurar aqui, ó,
0, 8, 4, 12, 26. Tá? Então, 26 é esta linha aqui. Sigo essa linha. Preciso encontrar quem? A entalpia. Tenho 3 entalpias aqui. No dispositivo de expansão, qual é a entalpia que eu olho? No dispositivo de expansão, qual é a entalpia que eu olho? Líquido saturado. Líquido saturado, tá? Então, o valor que eu tenho que anotar é o da coluna ali, ó, em que está na coluna do líquido saturado. O meu valor vai ser de 85,75, tá? Anoto este valor. Ó. Essa telinha eu vou diminuir agora, porque senão não vamos encontrar. Bom, ó, 85,75, tá? Nesse caso, o dispositivo de expansão é H1, né? E o evaporador é H2, tá? Mas para a gente tirar essa ideia do 1 e o 2, quais são os Hs que são iguais? O H do dispositivo de expansão é sempre igual ao H do evaporador, tá? H do dispositivo de expansão é sempre igual ao H do evaporador. Então, se eu já tenho aqui, ó, o H do dispositivo de expansão, eu não preciso fazer nada para encontrar o H do evaporador. Eu simplesmente venho aqui e anoto o valor, tá? Tenho 2 já. Quem é o ponto 3? É o compressor, tá? A qual temperatura entra o fluido no compressor? Eu anotei aqui, ó, aqui, 0 graus Celsius. Qual é o estado do fluido na entrada do compressor? Vapor saturado. Se é vapor saturado, eu continuo utilizando a minha tabela de vapor saturado. Então, aqui. Ó, continuo na tabela de vapor saturado. Só que agora eu não estou a 26 graus, eu estou a 0 graus, ele me falou. Então, eu venho aqui, ó, no 0, tá? Sigo a linha do 0, venho aqui, tenho de novo sempre 3 entalpias. Só que no compressor, na entrada do compressor, eu tenho agora vapor saturado. Então, eu tenho que ir na coluna aqui, ó, do vapor saturado. Então, vou lá e anoto. H3 é igual a 247,23. Vou lá e boto nos meus valores H3,247,23, tá? Do mesmo jeito que o H do dispositivo de expansão é sempre igual ao H do evaporador, eu vou fazer todas essas observações e vou mandar para vocês aqui, tá? A entropia, que é o S, a entropia do compressor é sempre igual à entropia do condensador. Então, eu vim aqui, ó, e anotei quem? O meu H3, 247,23. Quando eu anoto a entalpia do compressor, eu sempre aproveito para anotar a entropia do condensador, tá? Venho aqui para o lado, onde é que está a entropia? É as duas últimas colunas. Se eu estou analisando vapor saturado, na entropia eu tenho que analisar o mesmo estado, vapor saturado. Então, quando eu tenho 247,23 de entalpia, eu tenho 0,91 de entropia. Anotei esses dois valores, H3 e S3, tá? Vou lá e boto os meus valores. Ó, vou diminuir de novo aqui, ó. Quem era o meu H? 247,2. E o meu S, 0,91. Tá? O último ponto que faltou foi o ponto 4, que é a entrada do condensador. Na entrada do condensador, eu sempre tenho vapor superaquecido. É só no condensador que eu vou lá e olho na tabela do vapor superaquecido, tá? Quando eu
entrei a 26 graus Celsius, tá? Eu sei que a alta pressão era 6,86 bar. Como é que eu sei disso? Aqui, ó. Quando eu entrei, vou dar um zoom. Não, não mudou para vocês. Aqui. Quando eu entrei a 26 graus... Ai, não. Aqui. Não dá para dar um zoom, senão vocês não leem aqui em cima, ó. Quando eu entro a 26 graus Celsius, a que pressão eu estou? Aqui, ó, 685,3, tá? 685,3, diz do meu lado, tá? Quilopascal. 685 quilopascal, eu consigo passar para megapascal. Se de megapascal para quilopascal eu multiplico por 1000, de quilopascal para megapascal eu faço o contrário. Eu divido por 1000. Então, 685 dividido por 1000 vai dar 0,6. Este é o valor de alta pressão, tá? Opa, foi. Eu estava lá no condensador já, tá? Então, se eu estou no condensador, eu tenho vapor superaquecido. Preciso ir na tabela do vapor superaquecido. Com qual pressão eu vou entrar? Com a pressão lá que eu vi na minha tabela, tá? Da temperatura mais alta, que era 0,6. Ó, aqui eu tenho 0,06, 0,1, 0,14, 0,18. Não. É 0,6, tá? Aqui, ó. Tá? Como copiou uma tabela da outra, não veio aqui em cima, ó. Mas esta coluna é o H e essa coluna é o S, tá? De novo, eu sei a pressão, 0,6, mas tem vários valores de H aqui, ó. Como é que eu vou saber qual H é? Tá? Porque eu tenho que procurar, tá? Ou pela temperatura ou pela pressão. A minha temperatura era 26 graus Celsius, tá? Existe uma regra que diz, quando tu olha a tua pressão aqui, tá? Achei a minha pressão. Se aqui não tem a tua temperatura, tu tem que usar a primeira, tá? A nossa é 26 graus Celsius, não tem. A mínima é 30. Então, eu uso o valor de entalpia mínimo, tá? Nunca vai ser valores tão distantes. Por exemplo, a minha entalpia a minha temperatura é 8 e a que tem aqui é 30. Não, porque nessa pressão as faixas vão ser muito próximas. Então, eu vou procurar a minha temperatura e eu analisar a minha entalpia. Como não tem a minha 26 e aqui é 30, eu vou usar a mais próxima. Então, vou usar de 30. 267,89. Tá? Vou lá e anoto este valor aqui, que era o último que faltava para o meu exercício. Aí botei aqui. Depois os cálculos, gente, aí foi tranquilo. Era o mesmo, pedi o mesmo potência do compressor. Depois que encontro os valores de entalpia, não tem muito o que pedir. É sempre o quê? Capacidade frigorífica, né? Que é lá no evaporador, a potência do compressor e o COP, que é importante, o coeficiente de performance do dispositivo, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre como encontrar as entalpias? Um pouco fica disperso, porque claro, eu fico mudando de tela, né? E também porque vocês acabam não anotando as coisas como anotam em aula, tá? Então, vamos fazer assim. Essas observações aí que vocês deveriam ter anotadas, mas não anotaram, eu vou fazer aqui e mandar para vocês, tá? Deem uma olhadinha no exercício que eu mandei lá, tá todo passo a passo. Esse aqui, ó, que é o do... Não, mandei aqui. Aqui mesmo. A apresentação de PowerPoint, ela tá todo passo a passo. Inclusive, as entalpias que a gente utilizou, eu marquei elas de vermelho, tá? Essa aqui tá passo a passo. Diz o ponto, diz que estado está e diz o valor de entalpia aqui, tá? Então,
tentem fazer isso aqui. Tentem fazer, não. Já tá ali os valores. Tentem olhar só na tabela. Ah, esse aqui. Achei. Tá? E segunda-feira, a gente fala mais um pouquinho disso aqui e a gente começa a tirar as dúvidas, tá? É que o passo a passo é esse. Não tem mais o que explicar. Vocês precisam se encontrar ali nas tabelas, tá? Por enquanto, ficou alguma dúvida? Não? Vai ser na hora do exercício? Tá. Então, por favor, deem uma olhadinha com calma nessa apresentação. Vai ser tá? violento. Passo a passo. Tá? Todas. Vai dar zebra. Vai dar zebra. Mas é treinar, gente. Não é porque a gente está online que vai ter que mudar as coisas. Lá vocês treinavam em aula. O copiar faz muita diferença, tá? E aí vocês não copiam. O entender olhando é uma coisa. E o não copiar prejudica, tá? Precisa copiar o exercício que está no PowerPoint, mas revisem depois. Esse ponto. Aí começa a se achar, tá? Segunda-feira a gente volta com mais aula, então. Por enquanto era só, já vi que testos Plan Zero, tá? Mas a gente vai vendo com calma, vai ser tranquilo, tá? Lá em resistência de materiais, os momentos, também todo mundo se apavorou, depois já estava todo mundo fazendo. Vocês foram bem nos trabalhos, tá? Diferente do primeiro, né, turma? O segundo foi bem individual. Eu achei uns erros em comum no primeiro muito curiosos, sabe? Todo mundo errou a mesma coisa. É muito engraçado esses erros assim. Muito curiosos. É uma conexão de pensamento, assim. Mas agora vai ter... O segundo já foi mais individual, foi mais tranquilo. Tá? Então, boa noite para vocês. Até segunda. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.